Vamos tratar nesse vídeo sobre a partilha da herança e a viúva. Então, a viúva, ela pode ter que dividir os bens com outros herdeiros e pode nem receber herança em alguns casos. A viúva ou viúvo, então, tem uma situação diferente de outros herdeiros. Então a viúva pode ter filhos em comum com o cônjuge e netos, e aí a situação dela vai mudar um pouquinho. Então a partilha da herança e a viúva, que o que é mais comum a gente fala viúva, porque no Brasil, como em outros lugares do mundo, o homem vive menos. Então há uma complexidade aqui dos diferentes regimes de bens e a sucessão hereditária. E antes disso daí, a gente precisa falar sobre o artigo 1829, que traz, do Código Civil, que traz os herdeiros necessários. A sucessão legítima, ela se defere na ordem seguinte: descendente, ascendente, cônjuge, colaterais. Então, descendente, filhos, netos, bisnetos, ascendentes, avô, bisavô, cônjuge, colaterais, irmãos, primos, tios, avós, colaterais, ascendentes, colaterais, descendentes, sobrinhos. Então, nós temos aí essa ordem de vocação hereditária. A relação com os herdeiros necessários aqui, que são descendentes, ascendentes e o cônjuge sobrevivente, o falecido ele pode fazer testamento, e no testamento ele não pode expor de mais da metade dos seus bens. Isso é bem interessante. E em todos os regimes, o cônjuge tem para ele o chamado direito real de habitação, ou seja, se tiver um único imóvel e ele residir no imóvel, vai ser dado a ele um direito de viver naquele imóvel a vida toda, o resto da vida. Isso é interessante falar. Então vamos começar pelo regime da comunhão parcial de bens. Então o regime da comunhão parcial de bens é o mais comum no Brasil, porque é chamado regime legal. Ou seja, se as partes escolherem nenhum outro regime, o regime será da comunhão parcial de bens, regulamentado lá pelo 1658 do Código Civil. Durante o casamento, a regra é que os bens do casal, adquiridos na constância do casamento, a título oneroso, eles são divididos entre o casal. Eles podem divorciar, em caso de divórcio, vai dividir os bens que eles construíram juntos, excluindo herança e doações que eles receberam. No caso de sucessão, aí, no caso de morte de um dos cônjuges, há a chamada meação, quer dizer, ele tira a parte dele já, o cônjuge. Certo? O cônjuge sobrevivente tira os 50% que é dele, pelo regime, e vai encontrar algumas situações. Por quê? Nesse caso aí, se a comunhão for parcial, ele não é herdeiro dos bens adquiridos na constância do casamento. Ele é meio, recebe metade. Se tiver alguns bens particulares, seja aqueles adquiridos antes do casamento, doação ou herança, esses bens serão divididos com o cônjuge, ele com os descendentes. Então essa regra é para os descendentes. Com relação aos ascendentes, os ascendentes recebem. Com relação ao cônjuge, ele é herdeiro em terceiro nível aí. Certo? Então essas regras a gente precisa de falar. O regime da comunhão universal de bens. Nesse regime aí, ele já recebe a metade de tudo. Antes, depois, o que tiver do casamento, ele acaba recebendo. No caso de morte do cônjuge, então, ele é meio, ele recebe metade dele e não tem direito a concorrer à herança com os filhos, netos, bisnetos do decurso. Em relação à outra metade, então ele não recebe nada, é a regra. Regime de comunhão de separação de bens. Durante o casamento, os bens são separados. Na morte, depende da espécie de separação que for. Se for a separação chamada obrigatória ou legal, naqueles casos que o cônjuge tiver mais de 70 anos na constância do casamento, e naqueles outros casos que a pessoa precisa de suprimento judicial para se casar, autorização judicial, no caso de menores, por exemplo, da idade legal, nesse caso aí, o
o regime de bens da separação ele vai continuar vigorando, o cônjuge não recebe nada. Se a separação for opcional, ou chamada convencional, divide-se os bens com os descendentes, o cônjuge vai dividir os bens. Isso é interessante, então, que há uma nuance, uma diferença entre os dois. Então, em todos os regimes de bens, nós temos o quê? O direito real de habitação do imóvel destinado à residência da família. Então, o cônjuge sobrevivente vai ter esse direito de moradia aí, constando na escritura do imóvel. É um tipo de direito real. Né? O regime da comunhão parcial dos aquestos, nesse regime, se aplica as regras do regime da comunhão parcial. Por esse vídeo era isso daí. Muito obrigado.